Graça e paz, amados. Muito bom a gente estar junto aqui, uma alegria. Agradecer a presença de todos vocês. E é sempre bom a gente poder compartilhar. Quando o Marco me convidou para eu estar aqui com vocês, eu falei, Marco, e o assunto é marido, o assunto é homem. Tem um acampamento de homens que nós fizemos lá na nossa igreja, que tratou de uma coisa muito importante, que são as funções, os papéis dos homens dentro das suas casas, mas de acordo com a vontade de Deus. E pela vontade de Deus, os homens têm que ser sacerdotes, profetas e reis dentro das suas casas. E nós vamos trabalhar um pouco sobre essas três funções que Deus, que é da vontade de Deus, que os homens sejam dentro das suas casas, nos seus trabalhos, na direção dos seus filhos, na educação dos seus filhos, das suas famílias, né? Esse aqui é 1 Pedro 3,7. Esse versículo diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Deus colocou para nós uma situação em que não há diferença entre homem e mulher diante da graça do Senhor. E aí tem uma responsabilidade grande, que é: tratai a vossa mulher como o vaso mais frágil, com aquele cuidado, o mesmo cuidado que Deus tem com as nossas esposas, então nós devemos tratá-las também, né? Mas tem uma consequência, que é para que não se interrompam as vossas orações. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa particularidade do versículo. Então, qual é o plano do mundo para o homem? Da mesma forma que a mulher nasceu e falou que vai, e a mãe e o pai disseram que ela vai se casar, ela vai aprender a fazer todos os afazeres de casa, ela vai ser uma excelente dona de casa, ela vai cuidar do seu marido, ela vai cuidar dos seus filhos. É assim ou não? Eu já estou sabendo que a Cota falou uma coisa aqui, que deu uma conversa aí, né, que está envolvendo inclusive o Kleber, mas da mesma forma que a mulher ela é educada dessa forma, o homem também é educado de uma outra forma. Como que vocês, pais de meninos, falam para os seus meninos a respeito do casamento? Vamos ver se alguém tem coragem de falar aí. Alguém é pai de menino, adolescente ou jovem aqui? Como que você fala para o seu filho a respeito do casamento? Uhum. O pai cristão, lógico que ele cria o filho, ele fala a respeito do que é o propósito de Deus na vida dos meninos, a respeito da virgindade da menina, do respeito de ter relação sexual somente depois do casamento e tudo mais. Mas o que o mundo fala? O mundo diz o seguinte: olha, pega o que puder. Entendeu? Inclusive, eu tenho conversado com irmãos que são um menino e uma menina, e esse menino que o pai fala, obviamente que é um pai que não observa a Bíblia, mas o que ele fala para o filho não vale para a filha. E esse menino já está começando a ficar com conflito, porque ele pode sair e pegar todas, mas a filha, a menina, a irmã, não. Então já existe uma diferença, que isso não é bíblico. Não existe diferença, né? Então o que o mundo fala a respeito de casamento para o homem? Olha, o negócio é o seguinte: você tem que trabalhar o que você puder, você tem que ficar rico, você tem que ser um cara de sucesso, e quem vai educar os filhos é a mulher, quem vai cuidar da casa é a mulher, e ela que se vire.
Você tem direito de sair do trabalho às 6 horas da tarde, ir para o boteco tomar uma cerveja com os seus amigos, de ir no churrasco final de semana, né? De fazer tudo que você tem vontade, desde que não falte nada dentro da tua casa. E na verdade, eu como advogado na área de família, eu ouço muito isso. O que o marido que traiu a esposa, que adulterou, que não está cuidando dos seus filhos, ele fala na minha frente a hora que a mulher me procura para querer se divorciar? Exatamente. Não falta nada na minha casa. Eu não sei do que ela está reclamando. O que o homem pensa que é fazer um lar feliz? É não faltar nada em casa. Mas esse não é o propósito de Deus. Felicidade não está ligada com bens materiais. Não está ligada com suprir necessidades físicas. Felicidade é muito mais do que isso. Oséias 10, 12 e 13 diz assim: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Aquele homem que confia nos seus bens, que confia nas suas propriedades, que confia no seu dinheiro, que confia no seu trabalho, ele está plantando uma coisa que não é de Deus, e ele vai colher aquilo que também é a consequência desse semear. Ele está semeando uma coisa que ele vai colher lá na frente. Ninguém semeia trigo e colhe abacaxi, né? Então planta, colhe o que vai semear. E aí Deus está alertando para esse aspecto. E aí em Efésios 4:25 diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dentro da casa que há mentira, dentro da casa que não se fala a verdade, pode ser por qualquer motivo. Pode ser por, mas eu não vou falar a verdade para minha esposa, por que ela vai sofrer? Por que ela não vai resolver nada? Vai sim. Vai sim. No mínimo, essa esposa pode orar com seu marido. Para começar. E quando nós colocamos qualquer dificuldade, qualquer necessidade diante do trono da graça do Pai, nós sabemos que Ele atende às nossas necessidades. Então aquele marido que mente dentro de casa, aquele homem que não fala a verdade, ele está perdendo a bênção. Ele está deixando de ter ao seu lado aquela mulher adjutora, aquela mulher idônea que Deus colocou do seu lado. Por isso, homens, falar a verdade, ser honesto, ser sincero dentro da sua casa, é colher bênçãos do Pai acerca de qualquer motivo, de qualquer área. Tem mãe que sabe alguma coisa que o filho ou a filha fez de errado e esconde do pai, porque o pai é bravo, porque o pai é severo, porque o pai não vai gostar. Gente, isso é do diabo. Dentro de uma casa não pode haver esse tipo de contrato. Não pode haver mentira, não pode haver omissão. Por quê? Um dia, esses filhos vão crescer. Esses filhos vão sair de casa. E quem que vai ficar em casa? Os filhos ficam conosco quantos anos? Quantos anos? 23, 25? Hoje está um pouco mais. Hoje tem filho até de mais de 30 anos aí dentro de casa. Mas vamos fazer uma média aqui. Vamos dizer que um filho fica com você 30 anos. Quanto tempo dura um casamento? Muito mais que isso. Então nós que vivemos
25 anos com os nossos pais. Os nossos filhos vão viver 25 a 30 anos conosco. O nosso casamento vai durar 50. Nossa vida tem que ser dedicada muito mais ao casamento do que aos filhos, do que aos pais. Não estou dizendo para pai abandonar filho, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes esse tipo de cumplicidade entre mãe e filho, pai e filho, contra o seu cônjuge, é muito prejudicial. Muito. Porque cria uma desconfiança, cria um ambiente onde um não sabe se pode pular de ponta no relacionamento. E a pior coisa que tem é um casal que é casado, como eu disse para vocês, eu me casei 3 anos depois, a Cota sabe disso, porque eu não tinha coragem de pular de ponta no meu casamento, de me entregar 100% para o meu casamento. Hoje nós estivemos conversando com os nossos filhos, e eles estavam contando que tem um amiguinho deles que está saindo com uma moça, e a moça chegou para ele ontem e falou assim: até quando você vai me enrolar? Aí ele falou: não, peraí, não é bem assim. Né? Na verdade, os moços hoje, eles enrolam as moças. Aí nós perguntamos: escuta, por que ele não assume o namoro com ela? Não, porque se ele assumir com ela, ele vai perder o resto. Mas que resto? Porque enquanto ele está saindo com essa, com aquela, ele tem um monte de mulher. Então o que o mundo fala? Olha, você não precisa ter uma só, você pode ter várias, né? Para que ter uma só? Então assumir um relacionamento, ter um casamento único, ser fiel à sua esposa, a gente não dá conta não. A nossa natureza do velho homem, a natureza do velho homem é a natureza de adultério, a natureza de pecado. Mas em Cristo, nós temos condição de ser homens, maridos, fiéis, transparentes, honestos, com o poder de Deus na nossa vida. E aí as coisas mudam, porque não sou eu que estou fazendo isso, mas é Cristo em mim que faz essa obra. É Cristo que me sustenta como um marido fiel à minha esposa e a cada um de vocês também. Então o que nós temos que ficar olhando para o mundo, sendo que nós só estamos perdendo com as coisas do mundo? Onde está o nosso lucro? Como Paulo disse, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. É muito mais lucro viver em Cristo. Então, na sequência, nós vamos ver esse versículo aqui, que é de Gálatas 5,19, que é o que nós fazemos fora de Cristo, o que o pecado veio fazer nas nossas vidas, o que nós temos condição de fazer por nossa própria conta, por nós mesmos. E aí diz então o texto: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem um livro que o título é O que você faz quando ninguém está vendo? Eu não li esse livro, porque só o título já me deu um arrepio. Porque quando a gente para pensar o que nós fazemos, quando ninguém está vendo, misericórdia. O que nós pensamos quando você está julgando alguém, quando você está dentro da sua casa, mas na verdade só está o corpo, o pensamento está a 1000 quilômetros de distância. Quando você não se entrega totalmente ao seu casamento, isso tem um nome, isso é pecado. Nós estamos fazendo uma coisa que não é da vontade de Deus, porque o propósito de Deus para o casamento, para a família, é que seja uma célula única. A família é um plano, é um projeto que nasceu do coração de Deus, e Deus é suficiente, Ele é poderoso para nos sustentar dentro do nosso casamento. Não adianta falar que, mas minha mulher está cheia de defeito, meu marido está cheio de... Tá sim, nós estamos cheios de defeitos. Mas e daí? Nós não cremos que Deus tem poder
para suprir as nossas necessidades e para transformar a vida dos nossos maridos. Vocês sabem, a melhor coisa que nós fizemos uma vez, eu e a Cota, foi pensar assim, olha, nós podemos orar juntos. E aquilo foi um ensinamento de Deus para a nossa vida, porque quando ela fala para mim assim, eu tenho um problema muito sério, eu não consigo cumprir horário. Hoje eu cheguei em cima da hora, vocês viram? Eu tenho uma dificuldade de cumprir horário. E aí então a Cota sempre brigava comigo, sempre reclamava. Aí um dia nós vamos orar juntos, e eu então orei e pedi a Deus. Reconheci, confessei o meu pecado e pedi a Deus. E a partir desse dia, gente, aconteceu um milagre. A Cota nunca mais reclamou. É mole? Verdade. Mas o milagre maior que aconteceu foi que eu entendi que quando o casal ora junto e um reconhece e confessa o seu pecado e coloca diante do Pai, e o outro está junto orando e ouve a confissão e sabe que Deus vai cuidar daquele assunto, ele descansa. O cônjuge descansa. Fala, bom, se ele colocou diante de Deus, eu creio que Deus é poderoso para resolver esse problema. E Deus vai fazer a vontade dele na hora dele, o que eu vou fazer mais? Não sobra mais nada. Não é? Então a gente descansa. E quando a gente descansa, gente, é uma alegria. É uma felicidade. Porque a partir do momento que a Cota parou de reclamar, Deus começou a tratar comigo. Aí eu não ficava mais ouvindo a voz da Cota. Aí eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Falando, olha, você precisa cuidar melhor da sua esposa. Você precisa tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. E se não está bom para ela, você começa a fazer com que a sua vida faça diferença na vida dela. E então, gente, foi uma transformação. Você vê, uma coisa pequena, é um detalhe, mas Deus tem poder para fazer. O que o mundo fala para nós? Olha só, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Muitos pais falam isso para os filhos. Isso é uma afirmação demoníaca. Porque, na verdade, o que vale para nós é o exemplo. Então, se você quer educar o seu filho nos caminhos do Senhor, o melhor exemplo que você pode dar para o seu filho é você andar nos caminhos do Senhor. Não é você chegar no domingo e falar assim, ó, filho, vai para a igreja que eu vou assistir o futebol. Ou então, você tem vergonha, né? Você só fala, vai para a igreja. Você não fala que você vai assistir o futebol. E aí a criança vem, porque ela é obediente, ela obedece, mas ela vem e ela começa a pensar, né? Escuta, por que eu venho na igreja e meu pai não vem? E minha mãe não vem? Porque você quer o seguinte, você quer que o seu filho seja um homem segundo o coração de Deus. Mas você não quer ser segundo o coração de Deus. É muito legal você visitar uma família e as crianças serem todas bem educadinhas, todas vêm te cumprimentar, todas são obedientes. É muito legal a gente ver isso. Mas será que essas crianças estão obedecendo porque elas amam os seus pais e os seus pais as amam, ou porque elas têm medo dos pais? Ou porque se elas forem desobedientes elas vão apanhar? Então você tem duas formas. Você tem que conquistar o coração dos seus filhos. Em primeiro lugar, para Jesus Cristo. E a única forma que os pais têm como sacerdotes do lar é apresentar Jesus Cristo para os seus filhos. Porque nós temos esse compromisso diante de Deus. Nós homens, nós temos esse compromisso diante de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus aqui dentro das nossas casas. E o sacerdote é aquele que representa o seu Deus. O sacerdote é aquele que fala do seu Deus. É aquele que prega a salvação dentro da sua casa.
Esse é um papel que Deus deixou para nós, mas que nós não fazemos pela nossa própria força ou porque temos alguma capacidade, mas Ele mesmo é que nos capacita. Vocês já perceberam que quando você ora e pede para Deus revelar alguma coisa que você tem que falar para pregar o Evangelho para alguém? Olha, eu preciso pregar o Evangelho para o meu vizinho, mas eu não sei falar. Deus cria uma situação, Deus tem estratégias, Ele usa essas estratégias conosco. Então Deus cria oportunidade para a gente poder falar de Jesus para o vizinho, cria oportunidade para a gente pregar o Evangelho dentro da nossa casa, e Deus tem poder para fazer a gente viver esse Evangelho sendo exemplos de vida dentro das nossas casas, não só falando, mas vivendo o Evangelho. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar sem palavra, não precisa nem falar, por quê? Com a vida dela. E o pai sábio também pode viver Jesus Cristo dentro da sua casa com seus exemplos de vida. Então, quando o filho tem uma dificuldade e vem pedir ajuda para o pai, se o pai é o sabe tudo, ele fala, meu filho, você tem que fazer assim, ó, e já dá a receita, é uma coisa. Agora, se esse pai tem sabedoria e fala, meu filho, vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria para resolver esse problema, esse filho um dia vai crescer e vai ser pai, e um dia ele vai ter as dificuldades com o filho dele, e ele vai saber resolver essas dificuldades. Quando ele tiver esses mesmos problemas, ele vai chegar para o filho dele e falar, olha, quando eu tinha algum problema e eu ia pedir ajuda para o meu pai, a gente orava, então agora nós vamos orar também. E não tem nada melhor, nada mais regozijante na nossa vida, gente, do que ter uma família ganha para Jesus Cristo. E isso nós aprendemos lá no curso de filho, que é uma progressão aritmética. Quando uma casa ganha a dimensão da salvação por meio de Jesus Cristo, essa casa vai ter filhos, vão ter netos, vão ter bisnetos, e isso vai multiplicando, vai multiplicando. E aí, ao invés de nós termos um mundo ímpio, nós vamos ter um mundo mais cristão. Isso é matemático, isso é simples de tudo, não é? Então, não é faça o que eu digo, é faça o que eu faço. Você tem coragem de chegar para o seu filho e falar, faça o que eu faço? Primeira coisa, pare de mentir. Porque criança que vê pai e mãe mentindo, mente também. E aí, quando a criança mente, ela leva uma surra. Mas o que ela está vendo, o exemplo dentro de casa, é mentira. Então, vamos parar de mentir. Vamos parar de tratar dos conflitos com grosseria, com gritaria, com voz alta. Essa história de ganhar no grito, isso é coisa do mundo. Cristão conversa, cristão ora. Então não é faça o que eu digo, é faça o que eu faço. Meu filho, eu quero que você seja respeitoso com a sua mãe, porque eu respeito a sua mãe. E você não aprendeu comigo a desrespeitar a sua mãe. E quando você casar, você vai respeitar a sua esposa, assim como eu respeito a sua mãe, a minha esposa. Então, através de exemplos que nós vivemos. E aí, então, esse versículo é o João 13, 12 a 17. Diz assim, depois... Por que nós falamos de exemplo, né? Esse texto aqui fala do que Jesus Cristo fez para nos ensinar. Ele que é o Rei dos Reis, Ele que é o dono de todas as coisas, o que Ele fez para nos ensinar? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes.
Quando nós colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus, nós colhemos os frutos daquilo que Deus prometeu. A palavra diz que Deus é fiel e Ele não é homem para que minta. E a cada promessa que está escrita na Bíblia, Ele cumpre. Amém? Deus criou o homem e fez a mulher com características e papéis distintos. Por isso que eu disse no início, são diferenças. Cada um tem os seus papéis. Cada um tem é um gênero, é uma diferença de gênero, e cada um tem uma função específica dentro do casamento e dentro do mundo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, não é as vossas mulheres, né? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha o objetivo da entrega, a santificação, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Olha, nem ruga as mulheres vão ter, pensa bem, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. É importante a gente ganhar essa dimensão dessa verdade, né? Tratar as esposas como Cristo trata a igreja. Só que quando fala para os maridos amar as vossas esposas, Deus sabe que os maridos não têm, os homens não têm condição, mas Deus faz, Ele dá esse amor para que a gente possa amar as nossas esposas. E aí então, o nosso relacionamento fica mais leve. Ninguém gosta de relacionamento difícil, relacionamento conflituoso, pesado. O que está hoje, pensa aí no seu coração, o que está hoje fazendo com que o teu relacionamento não esteja 100% bom, ótimo? Cada um tem algo a reclamar, ou algo a dizer, alguma observação. Por que o teu relacionamento não está bom? Porque você quer mudar isso que não está bom com sua própria força, no seu próprio braço. Quais os defeitos que as mulheres têm? Vamos falar das outras, né? Não vamos falar da nossa, não, senão vai dar briga. Quais os defeitos que as mulheres têm? Mais comuns. Mulher tem defeito? Fala sério, hein? Vamos falar aqui que não tem defeito. Mas tem algumas coisas que a gente pode reclamar. Mas não é defeito, como eu disse, é diferença. Mas a gente pode ficar murmurando, a gente pode ficar reclamando, ou se a gente aceitar, a gente pode se alegrar com defeito. Não é? A gente não pode se alegrar? Não? E tem um ali que já não concordou. Pode sim. Porque se nós soubermos, se nós tivermos essa certeza, essa convicção de que aquilo não depende de nós, mas depende de Deus, então nós vamos viver tranquilamente. Nós vamos viver felizes, porque nós sabemos que Deus sabe todas as coisas e Ele é que vai resolver aquele assunto para nós. É Ele que resolve. Eu não posso mudar minha esposa. O pecado é pessoal, mas ele não é particular. Olha só como que essa afirmação pode mudar. O pecado é uma decisão própria. Eu posso decidir pecar. Só que o meu pecado, ele tem consequências, não só para mim. Hoje eu atendi um cliente lá no escritório que estou fazendo o divórcio dele
e ele adulterou. E ele já é avô. Aí ele foi dizer para mim que ele não imaginava que esse pecado dele fosse fazer com que a netinha dele fosse privada da presença dele. Olha só onde foi chegar o adultério. Quando ele resolveu adulterar, ele não imaginava que aquele adultério tivesse um reflexo lá na neta. Mas teve. O que acontece? O pecado acaba com o homem. O pecado faz um estrago que a gente não tem noção do que é. Então, quando você resolver pecar, pensa bem. Pensa bem, porque a consequência é terrível. As consequências são, né? Mas todos nós somos pecadores. Eu não estou dizendo isso porque eu estou isento, sou diferente de vocês. Nada disso. A própria Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Portanto, assim como por um só homem, a Bíblia diz também no livro de Romanos, que por Adão entrou o pecado no mundo, mas nós temos um Salvador. Assim como por Adão entrou o pecado, por Jesus Cristo, esse pecado foi tirado do mundo. Você crê nisso? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem alguém aqui que não é pecador? Na minha casa, uma vez, passou uma moça que não era. Ela disse que não pecava. Por quê? Porque a pessoa tem noção de que pecado é roubar, matar, o que mais? Adulterar, só isso que é pecado, né? Mas todos nós nascemos com a marca do pecado, porque é pela nossa descendência de Adão, né? Mas em João 8,34 diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por que a confissão é curadora? Por que a confissão liberta? Porque o pecado escraviza. O pecado escraviza. Uma vez eu ouvi uma historinha infantil de duas crianças que o menininho, o pai tinha um pato de louça que ele gostava. O patinho ficava em cima da mesa ali e tal. E o pai gostava daquele patinho, e um dia eles estavam brincando, esse menininho deixou o patinho cair no chão e quebrou o pato. E aí só a irmãzinha que viu que ele tinha quebrado o pato. Aí o pai chegou, perguntou, viu, cadê o pato? Ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. Aí toda vez que a irmã queria alguma coisa do irmão, vai lá buscar aquilo para mim. O irmão, não vou não. Olha o pato. Toda vez que ele não queria fazer alguma coisa para ela, ela já lembrava do pato. Por quê? Porque o pecado escraviza. Um dia o menino resolveu chegar no pai e falar: pai, sabe aquele pato que tinha aqui? Isso aí. Então, eu derrubei, quebrei, fui eu que quebrei. Filho, mas você quebrou porque você quis? Não, eu bati sem querer e quebrei. Tá bom. Pronto, está livre. Confessou o pecado e ficou livre. Todo pecado escraviza. Todo pecado deixa a gente encarcerado. Mas a salvação veio por meio de Jesus Cristo. E Ele tirou o pecado do mundo em favor de todos nós, em favor de cada um que está aqui. E Jesus Cristo fez isso por graça. Ninguém precisou pagar nada. Ele não cobrou nada de ninguém, ninguém fez sacrifício nenhum, nós não tivemos nenhuma participação na nossa salvação. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem nada melhor no mundo do que a gente ter a convicção e a certeza de que esse amor de Deus foi em nosso favor e nosso benefício.
mas nós ganhamos a vida eterna com esse amor tão grande. E essa vida eterna, então, é muito mais longa, é muito maior do que um relacionamento de casal, do que somente as nossas funções de homens aqui dentro deste mundo. Ser homem aqui fica muito fácil quando nós sabemos o que Deus fez em Cristo por nós e em nosso favor. Fica muito fácil. Então aí a gente pode ter a leveza, a tranquilidade. E aí então, como eu falei no início para vocês, os 3 propósitos de Deus para o homem após a salvação. Porque Deus corrige somente a filhos. Deus corrige somente aqueles que são nascidos de novo. Deus não corrige aquele que não crê em Jesus Cristo. Algum pai pode corrigir o filho do vizinho? Não. Deus, quando está trabalhando na sua vida, quando tem alguma coisa difícil na sua vida, quando você acha que não tem solução, mas você já orou e já pediu a Deus, creia que Ele vai fazer. Ele pode não fazer a sua vontade, mas Ele vai fazer a vontade dEle, que é muito melhor para você. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se a vontade de Deus é perfeita, nós precisamos crer que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Porque a nossa vontade é cheia de interesses, a nossa vontade é cheia de defeitos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Aí então nós podemos ser homens novos em Cristo Jesus. Casamento novo em Cristo Jesus. Pai novo em Cristo Jesus. E como Cristo, que ama a sua igreja, nós podemos amar as nossas esposas. Sem nenhuma cobrança, sem nenhum peso. Propósito 1, sacerdote. Uma condição de sacerdote é digno de confiança. Pergunta aí no seu coração: você é digno de confiança dentro da sua casa? Sua família pode confiar em você totalmente? Aí então a palavra de Deus diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Eu quero até fazer uma paradinha aqui, porque a avareza é uma coisa comum hoje em dia, sempre foi também, dentro das casas, com os homens que administram o seu dinheiro. Tem homem que não pergunta para sua esposa se ela precisa de dinheiro, com medo dela falar que precisa. Porque a vontade dele é que ela sempre fale: não, meu amor, imagina, não preciso não, eu vivo de vento, né? Gente, o dinheiro, a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é ruim, mas é o amor ao dinheiro. E tem homem que é tão apegado ao dinheiro que não dá nem para a mulher, ele não compartilha. O filho pede dinheiro, ele dá hoje R$5 para sair um final de semana, R$10 para sair um final de semana. Nós precisamos ter noção dessas coisas. Quanto que uma mulher gasta para ir no salão? Está aqui uma amiga nossa que pode falar. Quanto que uma mulher gasta para ir no salão? Quanto que uma mulher gasta para comprar uma roupa? O marido quer ver a mulher belíssima, elegante, bem vestida, bem arrumada, mas não quer dar dinheiro para ela. Como que vai acontecer isso? Só se Deus descer lá do céu e assinar um cheque aqui embaixo. Gente, nosso dinheiro é nosso. Não é só seu, só do homem. O dinheiro é da família. Quando eu falo
que eu comecei a ter um desapego com dinheiro, e hoje meus filhos chegam para mim e pedem dinheiro e eu falo, pega lá na carteira, e eu não sei nem quanto eles pegam, as pessoas acham isso, nossa, mas como que você faz isso? Né? E se eles pegarem tudo? Ué, é deles. Só que como que eu vou ensinar os meus filhos a ter responsabilidade com dinheiro se eles não passarem pela experiência? Eu não vou viver o resto da minha vida controlando o dinheiro dos meus filhos e nem da minha esposa. Agora, a esposa que ama o marido, ela vai ser econômica, ela não vai jogar dinheiro fora, ela não vai comprar mais caro se ela pode pagar mais barato, porque ela ama o seu marido. Porque ela também está junto com o seu marido na administração da sua casa. Agora, se você não acredita que a sua mulher é capaz de cuidar do seu dinheiro, tem alguma coisa errada aí. Não é? Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ser chefe é um dom de Deus. Mas tem gente que não tem esse dom de ser chefe. Também não tem nenhum problema. Se você não gosta, homem, não gosta de cuidar de dinheiro, a sua mulher pode cuidar do dinheiro. Ela pode ser dedicada, ela pode ser... Só que as mulheres são mais pão duras. Mulher, quando cuida do dinheiro, gente, chega a conta do telefone, ela quer saber cada ligação, para quem que foi, por que demorou tanto tempo, por que falou tanto tudo isso. É desse jeito. É da mulher. Mas não é defeito, é diferença, como eu falei para vocês. Né? Num certo aspecto, até ajuda, porque economiza bastante. Né? Todo mundo sai para falar no orelhão lá fora. Outro aspecto do sacerdote, ele procura o bem das pessoas. O sacerdote não vê o mal, ele não tem vingança, ele não deseja mal para ninguém, principalmente dentro da sua família. Ele procura o bem. E esse procurar o bem é um ensino que volta lá naquele faça o que eu faço. Se você faz o bem às pessoas, se você não deseja mal a ninguém, você está ensinando a sua família ao mesmo procedimento. Quando a gente vê que dentro de uma casa existe um hábito de fofoca, ou de falar mal das pessoas, ou de denegrir a imagem das pessoas, isso entristece o coração de Deus. Porque ninguém pode falar que não tem defeito. Só que em alguns lugares as pessoas sentam em cima dos seus defeitos e começam a falar dos defeitos dos outros. A começar dentro da sua própria família. Isso não é bom. Tem que ser mudado. O Senhor, autor e consumador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não sejam ovelhas que não têm pastor. Esse é o exemplo. O chefe é aquele que vai junto, que vai adiante, que entra, que sai, e todo mundo anda junto com ele. É aquele general que ele vai para o front de batalha, ele vai na frente com os seus soldados, ele não fica lá atrás, protegido, mandando o pessoal ir morrer lá na frente. O verdadeiro líder é aquele que vai na frente e mostra o caminho. É aquele que faz primeiro. Como que você ensina uma criança? Você faz e ela vê. Depois ela faz e você vê. E depois... Não, minto. Você faz e ela vê. Depois vocês fazem juntos. Depois ela faz e você vê. E aí então ela sabe fazer. Em tudo. Tem pai que não ensina e cobra. Como que a criança pode fazer se o pai não ensinou? Ninguém nasce sabendo. Como que nós vivemos diante do Pai, diante de Deus? Deus ensina a cada um de nós, todos os dias. Ele fala aos nossos corações. Precisamos ter tempo para Ele, mas Ele fala. Através das orações, através da palavra, através do Espírito Santo que vem revelar a vontade do Senhor em nós, não é? O que mais que o sacerdote faz? Ele representa Deus nas suas decisões. Aquilo que eu já falei para vocês. Teu filho tem uma dificuldade? Filho, vamos orar. Vamos pedir a direção do Pai. Nós estamos aqui de passagem. Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que têm Jesus como Salvador
e Senhor das suas vidas, estão aqui de passagem. Nós somos peregrinos, diz a palavra de Deus. Nós somos embaixadores do nosso rei aqui nesse mundo. E embaixador é aquele que representa o seu governo, representa o seu rei. E aí, então, como representantes desse rei, nós precisamos ter a direção dele e representá-lo em todas as nossas decisões. Tem gente que representa Deus somente dentro da igreja. Aqui é muito fácil a gente falar de Deus. Aqui é muito simples nós estarmos entre irmãos, abraçando, beijando e falando que ama. É muito gostoso. Mas e lá fora? E no mundão lá fora? Como é que é o teu comportamento? Como é que são as tuas decisões? Você trata as pessoas com amor? As pessoas veem a vida de Cristo nas suas decisões, no seu comportamento, nas suas atitudes? Não é só dentro da igreja. É por isso que a gente fala em idoneidade, que a gente fala em unidade, que a gente fala em viver uma vida inteira, uma vida íntegra para o Pai, né? Não é só dentro da igreja, não é só dentro de casa. Então a palavra de Deus diz: estabeleceu juízes do país em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E nos julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Se eu estou representando o meu Deus, eu não sou injusto, eu não sou parcial, eu não sou corrupto, eu não suborno ninguém e não aceito suborno. Esse é o caráter e o perfil do meu Deus, a quem eu represento. Ainda como profeta, tem comunhão com Deus, vivemos diante do Pai. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E ora, a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que eu estou falando? Estou falando que eu ando com Deus, que eu tenho comunhão com Ele, mas e a minha vida? Está testificando isso que eu estou falando? Ou eu não vivo aquilo que eu falo? Saber ouvir e aconselhar. Muita gente gosta de falar. É muito gostoso falar, mas e ouvir? Às vezes nós ajudamos as pessoas somente ouvindo. Você não precisa falar nada, basta sentar e chorar com ele ou com ela. Às vezes você chega em casa, a mãe está com 2 crianças pequenas, aquela confusão, aquele monte de coisa, não dá conta, ela quer chorar. Mas ela não está triste, ela só quer falar um pouco. E aí o marido chega e vai para frente da televisão e não quer saber o que a mãe está fazendo, não quer saber se ela precisa de ajuda e não está nem aí. Você não precisa lavar louça, você não precisa trocar fralda, senta e ouve. Às vezes, ela só quer isso, ela só quer ser ouvida, né? O mundo hoje necessita, carece de gente que ouça. Não havendo sábia direção, diz o provérbio, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. A igreja serve para isso. Quando a gente precisa de algum conselho, nós vamos ouvir os irmãos, nós vamos conversar e compartilhar aquilo que está, às vezes, nos afligindo. E o propósito 3, que é o de ser rei, né? O rei é aquele que serve, não é aquele que é servido. Nosso Jesus Cristo, ele nos ensinou. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir,
e dar a sua vida em resgate por muitos. Também o rei respeita e é respeitado. Como que você ensina? Respeitando. Não é simplesmente mandando, mas também fazendo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O homem, o pai, que não respeita um sinal vermelho, não pode exigir do filho que ele venha a respeitar quando ele se tornar motorista. O homem que não respeita um guarda de trânsito, que não respeita um juiz, que não respeita um delegado ou um policial, não pode ensinar o seu filho a respeitar. Porque é o exemplo que vale. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Até os prefeitos corruptos, até os deputados safados, foram colocados lá por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Por isso, o que nós temos que ver é o seguinte: o que nós podemos fazer para ajudar? Não é só ficar reclamando, murmurando, malhando, mas o que eu posso fazer para ajudar? Daqui uns dias tem eleições aí. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é assim, não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, de 1 a 4. O rei está ciente das suas responsabilidades diante de Deus por suas ações. Olha só, quando a palavra de Deus diz que os homens serão os cabeças, não significa que eles podem pisar, que eles podem mandar da maneira que eles entenderem melhor. Mas também diz que esse homem tem por cabeça Cristo. Então nós temos que também ser submissos. Não são as mulheres que são submissas, somente as mulheres que são submissas aos seus maridos, mas os maridos submissos a Cristo. Então por isso que nós estamos cientes das nossas responsabilidades, porque quando nós decidimos de acordo com a vontade do Pai, nós vamos ter as consequências da vontade do Pai. Mas quando nós decidimos de acordo com a nossa vontade, nós vamos ter as consequências da nossa vontade, que é imperfeita. E aí, então nós vamos colher os frutos das nossas decisões, que muitas vezes são para o nosso próprio egoísmo, para o nosso próprio prazer. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Eu não sei se alguém vai sair com a canela doendo daqui, não sei o que Deus falou no seu coração, mas a minha oração é para que a vontade dele seja feita no coração de cada um de nós, e que Cristo seja revelado dentro das nossas funções de homens, de maridos, de pais, de negociantes, de profissionais, de funcionários, de patrões, em todas as áreas da nossa vida. Que Cristo possa ser glorificado, que Ele possa resplandecer a luz dele, e que as pessoas possam olhar para cada um de nós e dizer: vai ali um cristão. Amém?